Meu nome é Mariana Meirelles, eu tenho 42 anos, eu sou psicóloga, 14 anos já atuando na área de pessoa com deficiência e sou funcionária pública, mas vou permanecer agora só na área da psicologia mesmo. Esse universo da pessoa com deficiência, né, por eu ser bióloga e ter interesse bastante na mente humana, acabou me trazendo essa curiosidade. Eu fiz faculdade de biologia muito cedo e aí com 33 anos, já 7 anos na prefeitura, eu resolvi que eu faria uma faculdade de psicologia para eu entender melhor esse universo da pessoa com deficiência. E foi quando eu me apaixonei, né, pela psicologia e o mundo do TEA, né, do transtorno do espectro autista, o conhecido autismo aí, né, e acabei me especializando nessa área. Tenho vários pacientes infantis, né, do transtorno, então a gente foi cuidando mais de se desenvolver especialmente para atender esse público. O TEA, ele é um transtorno, né? Ele não é uma doença, né? A pessoa, ele nasce com esse transtorno. Ele é denominado transtorno do espectro autista porque ele é um espectro de sintomas e sinais que as pessoas apresentam e ele é variável de acordo com o paciente, né? Ele é um transtorno que acomete 1 em cada 40 pessoas, né? Então é bem alto e ele tem um caráter genético associado com um caráter ambiental. Então a pessoa, ela tem uma predisposição genética associada a esse caráter ambiental, ela vai apresentar o transtorno, tá? Hoje em dia aumentou-se muito o diagnóstico de TEA pela qualificação mesmo científica, pela quantidade de estudos, né? Então a gente chama de espectro pela questão do paciente ele apresentar níveis variados, né? E sintomas variados do transtorno. Dentro do DSM, ele precisa apresentar todos os critérios para ser diagnosticado com TEA. Se ele não tiver todos os critérios, ele tem traços de autismo e não o transtorno em si, né? Não existe uma causa única para a gente falar assim, não, por conta de determinado fator a pessoa tem o transtorno do espectro autista. Então a gente acredita na questão, inclusive tem estudos, né, de questão de paternidade avançada, prematuridade, questões alimentares. Então, assim, são uma série de questões que culmina no caso da pessoa com o transtorno do espectro autista. Existem 3 níveis, né, do TEA, que são os níveis de suporte, né? Então, a gente vai ter o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Os níveis, eles são variáveis de acordo com o nível de suporte que aquela pessoa precisa para a sobrevivência dela, para executar as tarefas dela no dia a dia. Então, o nível 1 é o chamado o nível mais leve, né, que é o que a pessoa precisa de menos suporte, né, então ele consegue fazer suas tarefas sozinho, tem algumas questões sociais envolvidas, né. O nível 2 já é um médio a moderado e o nível 3 já é um grau mais severo, um grau mais grave, onde a pessoa precisa de um suporte maior para o desenvolvimento das suas atividades, da sua autonomia, para alimentação, para comunicação, né? Porque o TEA, ele é um transtorno que ele está associado com a sociabilização da pessoa, né? Ele muitas vezes tem problema na comunicação, né? Tanto na verbal quanto na não verbal, né? Ele tem problemas de comunicação, de
comportamentos que são julgados adequados socialmente, né? Então ele não se enquadra dentro desses padrões adequados de comportamento. Então, associado, se a gente for pensar num comportamento inadequado, uma falta de comunicação adequada, isso dificulta a sociabilização dessa pessoa, né? E esse é um dos principais motivos e dificuldades que a pessoa que está dentro do transtorno apresenta, né? Essa questão de interação mesmo, de saber como se comportar de uma forma que é julgado o esperado pela sociedade. Na verdade, assim, a gente tem o DSM, né? E dentro do DSM tem vários critérios que a gente tem que seguir mesmo dentro de uma avaliação. Então, a gente faz vários testes e avaliações e aí dentro do DSM a gente tem que ver se o paciente enquadra em todos. Se eu for te falar todos agora, e aí tem vários critérios que a gente tem que ver se aquela pessoa se enquadra naquele transtorno ou não. Não só para o transtorno do espectro, mas qualquer outro transtorno que existe hoje, existem esses critérios do DSM que devem ser seguidos mediante avaliações e, enfim, faz todo um levantamento aí desse paciente. Na verdade, a gente sempre fala assim que o nível de autismo que é mais prejudicado seria o nível 1 de suporte, que é o que é mais independente, que é o que menos precisa de suporte, então ele não tem tanta atenção. Então muitas vezes as pessoas acham assim, não, aquela criança ela só é mais quieta, ela é mais introspectiva, geralmente o autista é muito literal, então como foi seu dia na escola? Bom. Então, às vezes, os pais não conseguem identificar muito isso porque ele não evolui a conversa, né? Então, quando a gente trata de diagnóstico, geralmente os níveis 3 e 2 são mais facilmente identificados do que o nível 1, porque ele expressa, por exemplo, dificuldade de sociabilização, muitas vezes eles não olham no olho, eles não conseguem expressar-se de forma verbal, muita irritabilidade algumas vezes, agressividade mesmo, quando ele tem questões de ansiedade ou quando ele descompensa por algum motivo emocional ou não, uma rigidez cognitiva muito grande. Então, por exemplo, eles têm rituais, eles têm comportamentos repetitivos, né? O brincar não funcional que a gente fala, por exemplo, se ele pega um carrinho, ele fica rodando a roda, ele não sabe que o carrinho ele serve para empurrar. Então são alguns parâmetros que a gente consegue avaliar, porque o TEA, além de algumas avaliações, ele é diagnosticado por observação, né? Não existe um exame médico, nada que consiga definir se ele é autista ou não, é por observação. Então, assim, o nível 3 de suporte é aquele nível mais severo. Ele não consegue comer, ele não consegue se comunicar, ele não consegue se trocar, tomar banho, ele tem uma dependência muito grande de suporte de outras pessoas, né? Geralmente a família, né, tá dando esse respaldo. Quando ele vai para a escola, é solicitado um atendimento individualizado e especializado para ele, o que infelizmente hoje deixa muito a desejar no Brasil, né? Então, seria obrigação da escola, do governo, tanto quanto a parte financeira, de, por exemplo, LOAS, né? Recursos que o governo tem hoje para essas famílias, né? Poderem cuidar de uma forma mais adequada dessa pessoa que tem o transtorno, porque o transtorno é algo que ele vai ter para a vida toda, né? E infelizmente acaba passando isso e o maior prejudicado acaba sendo a pessoa que tem o transtorno, né? Pensando assim que essas famílias acabam tendo que lutar e batalhar por algo que já deveria estar funcionando e que tem respaldo para isso, né?
O transtorno, como eu disse, por ser um transtorno de base genética com influência ambiental, né? Quando a gente fala desse suporte, desses profissionais que o paciente deve estar envolvido em tudo isso, a gente está falando de uma melhor qualidade de vida e de uma melhor possibilidade para que ele desenvolva habilidades, né? Pensando que se é um transtorno de base genética, a criança já nasce com aquele transtorno. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar esse transtorno e intervir naquela pessoa, melhores serão os resultados dele ao longo da vida, né? O TEA é um transtorno que ele tem os 3 níveis, né? Uma criança, por exemplo, ela pode nascer nível 3 de suporte e vir a ser nível 1, devido à intervenção, à estimulação e ao desenvolvimento mesmo, tanto da questão cognitiva quanto da questão física dessa criança, se ela apresentar algum tipo de deficiência física associada, enfim. Então, o que a gente fala? O diagnóstico precoce do autismo é de extrema importância, né? Porque quando a gente diagnostica até os 5 anos de idade, o quanto antes esse paciente com TEA, a gente consegue fazer uma intervenção pelo método Denver, que é um método usado para estimulação precoce da criança que nasce com o transtorno. Se a gente considerar que toda a parte cerebral da criança é desenvolvida, toda a neuroplasticidade do cérebro vai até os 5, vai ser assim, mais do que 5, mas até os 5 ele tá no máximo de conexões sinápticas, a gente consegue o máximo de desenvolvimento daquele cérebro até os 5 anos, estimulando mesmo, né? Então a gente diz que quanto antes tiver a detecção, né, melhor vai ser para essa pessoa, porque mais cognição a gente vai estar desenvolvendo ali nele, né, mais possibilidade de conexões. Pensa, uma criança que nasce com um cérebro pesando em média de 200 a 300 gramas, em 1 ano ela triplica o peso do cérebro dela. Quanta neuroplasticidade teve ali, quanta conexão teve ali para o cérebro crescer e desenvolver desse tanto. E tudo isso é por estímulo ambiental, né? Tudo que a criança vê, percebe, vai começando a fazer parte do mundo interno dela. Então isso vai fazendo com que ela se desenvolva. Então a gente diz que tem a estimulação precoce pelo método Denver. Passou o método Denver, passou os 5 anos, a gente começa com a ciência ABA. A ciência ABA vai estar estimulando, já é uma abordagem, não é mais um método, então ela vai estar estimulando a continuidade do desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Pensando que o cérebro vai até os 20 e poucos anos de desenvolvimento, mas quanto antes a gente começar essa estimulação, mais longo vai ser e mais efetivo vai ser esse trabalho com esse paciente, com essa criança e futuro adulto aí, né? Podendo minimizar aí as questões que poderiam dificultar a vida da pessoa que apresenta o transtorno. E considerando os profissionais, a gente pensa o seguinte, a gente precisa, se ele tiver uma questão cognitiva, a gente pode ter o psicólogo, um psicopedagogo, se ele tiver questões de fala, não consegue falar ou dificuldade na fala, a gente tem que ter uma intervenção com fono, né? Se ele tiver alguma dificuldade motora, que a maioria deles apresentam também, fisioterapeutas envolvidos. Então a gente fala de uma equipe multidisciplinar, tá? Claro que cada um fazendo seu papel, cada um atuando na sua intervenção, mas de uma maneira que, se a gente pensar que o cérebro, ele é o responsável por todas essas áreas e ele nasceu com um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai ter que estimular essa criança de uma maneira global para que ela tenha melhores resultados na vida adulta dela. Então hoje, pensando em equipe multidisciplinar, eu imagino um psicólogo, um fono, uma físio, né?
e um psicopedagogo, né, para acompanhar toda a parte de um ensino individualizado para essa criança na escola mesmo, e muitos que assim, seria até direito da pessoa, né, mas um acompanhamento de um assistente de sala, no caso, né, para poder, como ele tem que ter um atendimento priorizado, individualizado, porque o aprendizado dele é diferente dos outros alunos regulares da escola, ele deveria ter uma assistente de sala junto com ele para acompanhar o desenvolvimento dele também. A cobra. Não vai pôr a cobra pra mim? Que bichinho é esse? Lolo? Lô? A cobra. Eu dou. Primeiro aqui, ó. A cobra. Esse é o... Põe o leão pra mim. Leão. O leão. O jacaré. A girafa. Coelho. E elefante. E o cavalo. Muito bem, meu amor. Parabéns. E aí a gente esbarra muito também nas questões governamentais, né, do que é direito da pessoa, né? Por exemplo, LOAS, ele tem direito a uma assistência, e também das pessoas que têm condição, por exemplo, de ter um convênio médico e é brecado ali também. Começa, por exemplo, com uma carência de 180 dias para atendimento. Autismo não é doença, se é transtorno e não é doença, não existe carência. A pessoa se sacrifica para fazer um convênio médico para já ser barrada logo de cara quando ela quer começar um tratamento para o filho dela, né? Aí você tem uma mãe que a gente chama de mãe atípica, né? Você tem uma mãe que está cansada, esgotada, que tem que estimular o filho dela o tempo todo, terapias caríssimas, né? Não só pelo preço, mas ela tem que ir até lá. Tem pessoas que ficam 3, 4 horas por dia em terapia com o filho, né? Já vi mães de passar 8 horas em terapia com o filho, seja fono, seja físio, seja TO, seja psico. Quer dizer, é desgastante para a criança, é desgastante para a mãe, né? E ela ainda tem que brigar num convênio médico, por exemplo, por algo que é direito dele, né? Algo que deveria funcionar, né? Até tem estudos que falam, né, que a mãe atípica, a gente considera que ela tem o estresse de um soldado de guerra, porque a quantidade de cortisol, de endorfina e tudo mais que é liberado constantemente dentro dela para defender mesmo o que é direito do filho e correr atrás e estimular o filho. Quer dizer, eles falam que existe um estudo que considera exatamente isso, né? O nível de estresse de uma mãe atípica, né? Então a gente tem que ter muito respeito, consideração e cuidado, né? Inclusive na hora de passar um diagnóstico para uma mãe dessa, né? Como que eu vou chegar simplesmente e falar seu filho é autista, né? A gente tem que trazer a situação, mas trazer também as soluções para essa família que está recebendo essa informação. Porque nenhum pai e uma mãe escolheu ter um filho autista, né? E essa criança chegou. E muitas vezes negligenciar essa informação ou deixar passar essa informação é condenar o filho. Porque não é porque ele é autista que ele não tem habilidades, que ele não tem capacidade de desenvolvimento, que extremamente inteligente. Agora, se eu não estimulo isso, se eu não incentivo essa criança dentro das habilidades que ele tem, das possibilidades que ele tem, eu tô condenando ele a ser um autista nível 3, que vai precisar de um suporte enorme, por exemplo, né?
Então é um cuidado que a gente tem que ter muito grande com essas famílias, com esse trabalho, né? Porque mexe com uma estrutura familiar quando vem um diagnóstico desse na família, né? Eu me vejo um ser humano, muito mais humano, né? Eu me percebo mais solidária, eu me percebo mais aberta, mais emotiva, né, do que eu era antes. É um amor gratuito, sabe? A gente aprende a respeitar muito o limite do outro nas condições que o outro tem para oferecer pra gente, né? Não adianta eu cobrar algo daquele paciente se ele não tem para dar. Eu posso tentar ajudá-lo a desenvolver alguma coisa, mas cobrar dele, querer um resultado imediato, eu não consigo. E aí a gente acaba expandindo isso para a vida, sabe? Daquela questão do tipo, nossa, às vezes a gente tá cobrando de mais um filho, ou uma mãe, um pai, e aí a gente pensa, nossa, mas será que eu não tô cobrando muito algo que talvez aquela pessoa ainda não aprendeu ou não tem para oferecer, né? Então, assim, eu me vejo muito mais sensível depois que eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, com o TEA especificamente. Então, me vejo um ser humano melhor. Eu acredito que todas as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno ou síndrome, isso é a minha crença mariana, pessoa não profissional, tá? Eu imagino que existe um lado espiritual envolvido, sim, tá? Não só para a pessoa, mas especialmente para a família dessa pessoa, né? Eu acho que a pessoa, por conviver muito com pessoas com deficiência, e eu trabalho muito com deficiência mental, eu sinto que essas pessoas são muito mais fortes do que a gente que não tem nenhum tipo de transtorno ou síndrome. E aí eu percebo que eles vêm mais para ensinar a gente do que pra gente ensiná-los, sabe? E ontem, pensando até sobre a conversa que eu ia ter com vocês, e bem tensa com isso, né? Tipo, fiquei burra, não sei mais nada. Aí me veio à mente, quando eu fazia mestrado na USP, eu fazia mestrado na farmácia, quando eu era bióloga, nem pensava em ser psicóloga, nada. E pensando em religião, né? Porque eu acredito muito na espiritualidade. Fui num domingo que eu fazia aplicação de fármacos em hamster, e aí tinha um tempo que eu tinha que ir lá matar, coletar, porque eu trabalhava com células tumorais. E aí, do nada, num domingo, imagina, na USP, na farmácia, lá no prédio, eu sozinha dentro do biotério, matando os bichinhos lá e coletando o que eu precisava. Entra um rapaz que eu sabia que ele era lá do departamento, mas assim, de oi, tudo bom? Eu nunca tinha conversado com ele. E esse rapaz chegou, sentou do meu lado, posso matar meus ratos? Falei, pode, tal. Puxei meus ratinhos pro outro lado e tô lá matando. Aí ele virou pra mim e falou assim, você sabia que você tem um propósito muito grande na sua vida? Falei, gente, nem conheço a pessoa, né? Você vai cuidar de adultos, crianças. E aí ele tirou um evangelho do lar e falou, lê essa página assim, assim, assim. Eu falei, mas como assim adultos, crianças? Adultos no corpo com a mente de criança. Virou as costas e foi embora, e eu nunca mais vi esse rapaz. E eu fiquei com o evangelho no lar que ele tinha me dado. Passaram-se anos.
prestei o concurso, passei no concurso e hoje estou aqui trabalhando com criança, né? Então, para mim, isso faz muito sentido pelo que eu acredito. Eu acho que tem pessoas que são escolhidas para virem, para cuidar dessas pessoas e eles para ensinar a gente. Então, assim, é o meu ponto de vista. É uma evolução mais pra gente do que para eles. Certo, concordo com você. Pra gente conviver, né, com uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, a gente precisa ter muita paciência, muita resiliência e estar sempre firmes e presentes, porque eles dependem da gente para o desenvolvimento deles, para a melhoria deles. Então, eles são seres que vêm para ensinar, mas que são dependentes efetivamente dessas pessoas que são o suporte deles aqui na Terra. Perfeito. A gente trabalha aqui na Infinity Kids, em Ribeirão Preto, né, na Casimiro de Abreu 637. Nós temos uma equipe multi aqui também, né, com outros psicólogos. Temos uma neuropsicóloga, uma psicóloga clínica, eu que atuo na linha do ABA, temos uma fisioterapeuta, um psicopedagogo e vocês estão convidados, vocês de Ribeirão, a vir aqui conhecer o nosso trabalho. E eu também atendo em Santa Rita do Passa Quatro, né, no estado de São Paulo, onde eu também tenho a minha clínica lá. Que eu faço esse atendimento também não só para a pessoa do transtorno do espectro autista, mas outros tipos de transtorno e um atendimento clínico em geral, tá bom? Obrigada!